A Bíblia diz: beije o seu filho, ame seu filho, elogie o seu filho, cuide do seu filho, passe momentos incríveis com seu filho, dê o seu melhor ao seu filho. Vamos lá. Deus, Ele não troca as nossas misérias. Ele não tem o interesse em nos tirar de uma miséria carnal e nos colocar dentro de uma miséria espiritual. O tempo todo Ele trabalha para mudar as nossas vidas. Por conta daquilo que está escrito, eu acredito que grandeza é o nosso destino. Repita isso comigo, por favor. Grandeza é o nosso destino. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: grandeza é o seu destino. No livro de Jeremias diz que o Senhor tem planos extraordinários para o seu povo. Na palavra do Senhor está escrito que o final das coisas é muito melhor do que o começo delas. Na palavra do Senhor também está escrito que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Na palavra do Senhor está escrito que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E por conta de passagens como essa, eu acredito que grandeza é o nosso destino. Mas não é o suficiente. Grandeza precisa se tornar o nosso objetivo, deve ser o nosso alvo. Quando nós temos um alvo, nós redefinimos todas as nossas prioridades para que nós possamos alcançar esse determinado alvo. Entenda que grandeza não é automática, ela é consequência, e uma consequência de boas escolhas diárias e constantes. Eu acredito que o Senhor tem um chamado para a mudança. Eu acredito que Ele quer transformar a vida de cada um de nós. Mas entenda uma coisa: toda mudança, repita comigo essa frase, por favor. Toda mudança acontece em camadas. Toda mudança acontece em camadas. Não tem como eu pular da primeira camada para a terceira camada, para a quarta, para a quinta, esperando que eu vou conseguir mudar alguma coisa. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim a ela: a primeira camada é você. Então toda mudança acontece de mim, de dentro, da minha mente, do meu coração, para fora. Toda mudança. Quem é a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta camada? Nossa família, esposa, marido, filhos, a equipe que trabalha conosco. E a última camada são os resultados ao nosso redor. Grande parte das pessoas tem lutado para transformar os resultados, sendo que o único caminho para uma nova vida é um novo você. Como 1 mais 1 é igual a 2, um novo você vai gerar uma nova vida. O que está escrito aqui? Repita aqui comigo, por favor. O meu mandamento é este. O que está escrito? Todas as vezes que vem palavras sobre perdão, amor, empatia, na verdade nós estamos falando sobre o coração. Falar sobre o coração é falar sobre o tipo de resultados que nós teremos na vida. No livro de Provérbios diz: guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Você entende a seriedade dessa passagem? Dele depende toda a sua vida. Do teu coração vêm os caminhos para a vitória profissional. Do teu coração vêm os caminhos para a vitória familiar. Do teu coração vêm os caminhos para a vitória na área da saúde.
do teu coração. O coração é a chave mestra que abre todas as portas. Um exemplo da Bíblia. Quando Davi, ele foi escolhido para reinar Israel, quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, pela própria reação dos seus irmãos, nessa passagem de 1 Samuel, deixa muito claro que eles se incomodaram, e se incomodaram muito. O pai de Davi tentou de todas as formas passar todos os seus irmãos à frente de Davi. É este? E o Senhor falava, não é este. É este? Não é este. É este? Não é. É esse? Não é. Depois de todas as opções, o profeta Samuel perguntou, existe um outro filho? E Jessé, o pai de Davi, disse, existe, tem mais um, está em um determinado lugar. E Samuel disse, não nos sentaremos para o banquete enquanto ele não chegar. Davi chegou, Davi entrou na casa. Eu acredito que Davi, ele enfrentou batalhas e alcançou vitórias incríveis. Mas entre todas as batalhas, a maior vitória dele foi a vitória do coração. Porque ele foi rejeitado pelo seu pai. O seu pai não considerou que Davi fosse merecedor, capaz, nem digno de se estar ali dentro da casa naquele momento. E pelo próprio comportamento dos seus irmãos perante ele, dá-se a entender que aquilo não foi algo pontual, fazia parte da rotina de Davi. Uma certa rejeição, um certo tipo de abandono. E normalmente pessoas que sofrendo com rejeição, perdas, pessoas que foram abandonadas, elas têm a tendência a carregar algumas marcas no coração que acabam tornando essas pessoas amargas, acaba tornando essa pessoa uma pessoa suscetível a sempre dar uma resposta errada diante de qualquer tipo de situação. Ele poderia muito bem ter dito o seguinte, o quê? Está todo mundo lá? Ninguém me chamou? Quer saber de uma coisa? Não vou, estou caindo fora. E se ele não rompe com esse possível sentimento que pôde ter existido dentro dele, ele nunca teria entrado naquele lugar que foi uma bênção na vida dele. Davi entrou, recebeu óleo na cabeça, e ali começou a história incrível de Davi. O primeiro grande desafio de Davi foi Golias. Todo mundo morrendo de medo, todo mundo com uma dor de barriga daquelas mais braba. Ninguém teve coragem de encarar, ninguém teve coragem de enfrentar. E como acontece nos dias de hoje, quando alguém se posiciona, quem não se posicionou vai se incomodar. E foi exatamente o que aconteceu. Davi já chegou perguntando qual é a recompensa. Então perceba que ali ele demonstra uma ambição muito grande. Mesmo tendo vindo de uma origem de abandono, um certo tipo de abandono, de rejeição, isso não mudou o fato que ele desejava coisas grandiosas. Ele focou ali na recompensa. O que vai ganhar? Tesouros. A filha do rei vai se casar com quem vencer Golias. Isenção de impostos. Quem queria isenção de impostos aqui? Levanta as mãos. E ele se posicionou. Quando ele se posicionou, quem foi o primeiro a abrir a boca para questionar o posicionamento de Davi? Quem? Qual é o nome dele que eu não lembro? Você não vale. Eliabe. Eliabe foi o primeiro a questionar. E olha a observação que ele chegou fazendo. O que você está fazendo aqui? Você veio só para assistir à batalha?
Olha como que eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu falo. A Bíblia não diz que a boca fala do que o coração está cheio? Então ele mediu Davi por aquilo que ele seria capaz de fazer. Ele disse que Davi foi para observar, não foi? O que Eliabe fez enquanto Davi lutou com Golias? Só observou. Ali ficou muito claro que existia rancor dentro do coração de Eliabe. Sentimentos negativos, pensamentos negativos. E olha como que são as coisas. Você vai encontrar passagens falando a respeito de Davi no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, no livro de Reis, Salmos. Você vai ver lá no Novo Testamento, na galeria dos heróis da fé, fazendo menção a Davi. Você vai ver até nos evangelhos falando Jesus, filho de Então perceba que a história de Davi continuou. Em qual outro momento que a história ou melhor, o nome de Eliabe foi citado na palavra? Alguém sabe me dizer? Nenhum. Ele não foi citado em mais nenhuma outra oportunidade. Repita comigo, por favor. Coração puro. A história continua e se desenvolve de uma forma extraordinária. Levante a sua voz, repita comigo novamente. Coração contaminado. A história para. E dependendo da tua reação após a contaminação, a história acaba. O que aconteceu com Eliabe foi exatamente isso. Por que relacionamentos acabam? Param. Coração contaminado. Por que a história profissional de muitos para, não caminha, não flui? Mal nasce e já está morrendo. Coração contaminado. O coração contaminado é uma das maiores ferramentas do diabo para roubar, matar, destruir, para puxar cada um de nós a um nível mais baixo. Muitas vezes ele não vai lutar para colocar uma enfermidade dentro de você. Muitas vezes ele não vai lutar para te fazer sofrer algum tipo de perda financeira. Ele não vai lutar para fechar a tua empresa. Ele não vai lutar de outra forma diferente. O que ele vai tentar fazer? Atacar o teu coração. Porque se do coração provém todas as saídas da vida, ataca o coração, ele fecha tudo. Pessoas com coração contaminado são pessoas frustradas, amarguradas, vitimistas. Qual que é o grande problema do vitimismo? Vencedor, vitimista. Você só pode escolher ser um dos dois. Se você quer ser um vencedor, você nunca poderá ser um vitimista. Se você quer ser um vitimista, você nunca vai se transformar num vencedor. O mundo espiritual, ele não entende as minhas justificativas. Ele entende aquilo que eu planto. O seu foco vai determinar como você irá lidar com as pessoas e com todas as coisas deste mundo. E quando eu digo foco, eu vou usar um exemplo pessoal que já foi compartilhado neste altar, mas eu vou compartilhar mais uma vez. Hoje é que dia, gente? Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Eu tive uma cena, um momento com a minha namorada, em que eu acordei mais cedo, ou melhor, vou começar pela parte dela. Ela acordou depois de mim. Ela levantou, fez os rituais dela, cumpriu com os rituais dela. Ela olhou para a cama, na hora que ela acendeu a luz, o que tinha na cama, gente? Toalha molhada. Honrando o DNA de um legítimo homem. Na hora que ela se levanta da cama, ela sai meio tropeçando no meu tênis, no meu chinelo. Imagina como que ela já acordou. Deve ter acordado o bicho. Deve ter acordado daquele jeito.
Ainda mais ela, que ela... Eu falei para vocês na semana passada, lembra da questão da organização? Catarina tem um negócio com organização que é violento. Eu estou lá no banheiro, na bancada, eu deixo a escova e a pasta que eu vou escovar os dentes, eu saio para fazer alguma coisa, eu ainda não escovei. Na hora que eu volto, cadê a escova? Cadê a pasta? Some. Ela já guardou. Quando ela viu tudo aquilo, eu me colocando no lugar dela, os nervos iam estar daquele jeito. Na hora que ela abriu a porta do quarto e foi até o cômodo do lado, onde fica a nossa mesa, o que tinha lá em cima da mesa? Quem sabe, sabe. Tem que se virar nos 30. Quando ela olhou aquilo, o que sem querer eu fiz com as estruturas dela? Eu desfiz tudo. Ela já estava pronta para voar no meu pescoço, mas ela voou no prato. Ali, ela me falando depois, ela pensou em colocar o foco naquilo que não era bom. Mas o que prevaleceu? O foco na comida, não, naquilo que era bom. O que prevaleceu foi a boa conduta, o bom plantio, a escolha que eu fiz. No dia a dia, se dentro do meu casamento, dentro da minha empresa, com os meus filhos, eu viver colocando o foco naquilo que não é bom, em algum momento eu vou desenvolver algo muito negativo no meu coração. Eu sei que as pessoas não são perfeitas. Ninguém é. Só que sair de um relacionamento para entrar no outro não vai te deixar mais próximo da pessoa perfeita que você deseja. Começar a desistir das pessoas e sempre ficar mudando, e vai para a próxima, e vai para a próxima, e vai para a próxima, porque você não suporta o defeito dela, aquela qualidade negativa, aqueles pontos que te irritam. Em todo lugar, em todas as pessoas, você vai encontrar algo bom e algo ruim. Até na tua equipe, quando você aprende a tirar o que o teu funcionário, a tua equipe tem de bom, você consegue elevar o nível de produtividade, mesmo que aquilo que é negativo seja muito aparente. Muitos acabam focando demais naquilo que é negativo, e tudo que eu foco cresce, tudo que eu foco expande, e nós começamos a viver a vida ignorando aquilo que realmente tem valor. E quando eu ignoro aquilo que tem valor, eu começo a caminhar em direção à frustração. Aí eu fico frustrado dentro do meu relacionamento, eu fico frustrado na minha empresa, eu fico frustrado em todos os lugares que eu vou. Eu tenho uma pergunta para você. Quem aqui já feriu alguém? Levanta as mãos. Gente, eu vou perguntar de novo, porque eu acho que a resposta não foi 100% verdadeira. Quem aqui já feriu alguém? Levanta as mãos, por favor. Vou perguntar de uma forma diferente. Quem aqui já foi ferido por alguém? Levanta as mãos. Rapaz, você viu como as mãos levantam mais rápido? Qual é o grande problema das feridas? Se formos feridos, nós vamos ferir alguém em algum momento. Pessoas feridas ferem. Se a ferida não é tratada, se você não trabalha pela cicatrização da ferida, mesmo que o Senhor mande o novo, nós vamos viver estragando o novo. Eu vou estragar a nova oportunidade, eu vou estragar o novo relacionamento, eu vou estragar a nova porta que está sendo aberta, eu vou estragar a nova resposta de oração que o Senhor deu, eu vou viver estragando, eu vou viver estragando. Hoje nós vamos falar muito
sobre empatia. A empatia é uma das qualidades que antecedem a paz, a alegria e a fluidez na vida. Repita essa frase comigo, por favor. A empatia é uma das qualidades que antecedem a paz, a alegria e a fluidez na vida. Quem quer paz, alegria e fluidez na vida? Empatia é um caminho essencial, necessário. Eu anotei aqui, empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que se sente por outro indivíduo. Resumidamente, repita comigo, por favor. Eu me coloco no lugar do próximo. Romanos 12, versículo 14 e 15. Projeta para eles, por favor. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Essa escritura, ela fala exatamente sobre isso, sobre empatia. Sem dúvida alguma, a batalha do coração é a batalha mais ferrenha, é a mais difícil de se encarar. E ela também é a batalha mais importante na vida de um homem. Abençoe os que o perseguem. É difícil, não é? Quem aqui já foi prejudicado, por exemplo, financeiramente falando, por favor? Levante as mãos. É difícil abençoar uma pessoa como essa, não é? Extremamente difícil. Normalmente, dependendo da experiência que você viveu com a pessoa ela até perde o nome, você começa a chamar ela por outros nomes. Ah, o filho da mãe. Ah, o Word. Ah, o sem ver. Mas olha a direção que o Senhor nos dá. Abençoem aqueles que os perseguem. Não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. A inveja tem impedido muitos de cumprir com essa direção que nós recebemos. Entenda que se alegrar com aqueles que se alegram é abrir uma porta na sua vida para você viver a mesma alegria que a pessoa está vivendo. Muitas vezes o aplauso aos outros nos incomoda. A conquista dos outros nos incomoda. E se você alimenta esse determinado sentimento, você está fechando as portas para viver a mesma coisa. Algumas semanas atrás, eu conversei com uma pessoa e ela disse o seguinte para mim. Eu vi que algo já não estava muito certo, então eu chamei ela para conversar. Ela disse assim: quando o fulano de tal, a fulana de tal, começou a trabalhar aqui conosco, foi como se o meu mundo tivesse caído. Eu fiquei mal. Eu fiquei triste. Eu sentia vontade de chorar. Aquilo acabava comigo. Essa outra pessoa começou a ocupar determinados lugares, começou a alcançar alguns resultados significativos, e por conta da inveja, do rancor, em outras palavras, por conta da ferida que existia dentro dessa outra pessoa, ela se incomodou. E ela disse: eu não queria estar vivendo isso. Eu não queria estar sentindo isso. Eu falei: sabe como que você vai combater isso? Honre essa pessoa. Faz. Mesmo que o sentimento dentro de você não seja bom, comece a honrar. Comece a honrar. Compre algo para ela, parabenize ela,
fale a respeito dela, de alguma forma, faça alguma coisa que você transmita essa honra para ela. Porque com grande parte dos sentimentos, eu só consigo substituí-los, trocá-los, alimentando um outro sentimento. Talvez essa pessoa não tivesse essa característica, alegrem-se com os que se alegram por natureza. Mas ela conseguiu desenvolver por perseverança. Eu vou me alegrar, então eu vou honrá-la, vou parabenizar, eu vou combater, eu não vou aceitar. Chorem com aqueles que choram. Não seja indiferente à dor do próximo. Muito pelo contrário. Diante de uma situação terrível, dolorosa, mesmo que talvez a tua conduta não mude muita coisa na vida da pessoa, só pelo simples fato de você não estar agindo com indiferença, você pode trazer um pequeno alívio a ela naquele momento. Nenhuma boa atitude, repita isso comigo por favor, nenhuma boa atitude fica sem recompensa. Vocês entenderam o que vocês acabaram de repetir? Nenhuma boa atitude fica sem recompensa, mesmo que não pareça existir uma. O que acontece com a recompensa de uma boa atitude? Ela pode ser imediata, ou ela pode vir na forma de um crédito. Talvez a recompensa não chegue agora, mas ela vai chegar em um outro momento que você vai precisar. Entenda que perdão, ele não tem relação com impunidade. Por que muitos têm uma dificuldade muito grande em perdoar outras pessoas? Porque o pensamento é, se eu perdoar, de certa forma a pessoa vai estar livre das consequências. Porque de alguma forma é como se as pessoas quisessem, ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Por exemplo, você tá meu amorzinho aqui de novo. Ela fala que, na verdade, a minha linguagem do amor é atos de serviço. Quem é atos de serviço aqui também? Então vocês entendem o quanto o serviço é importante. Ela fala que a minha linguagem do amor é atos de perturbação. Eu cutuco, eu aperto. Quer ver ela ter um treco? Eu deito ela na cama, seguro os braços dela e faço cosquinha nela. Aí ela fica... E aí naquela resposta que ela vem para dar, ela quer me bater. Vocês entendem que é carinhosamente, eu não estou falando que ela vem para torar o pau comigo. E às vezes eu tô umas 2, 3 cutucadas ali no sovaquinho, na costela. E aí ela começa a me dar aquele soquinho no ombro, sabe? Só que ela não dá 1. Ela dá 15. Ela dá 20. E por que ela faz isso? A justiça tem que ser feita. Enquanto eu não achar que eu fui justificado, eu não vou parar. Nas batalhas do coração, a falta de perdão é mais ou menos a mesma coisa. O fulano já pode estar sofrendo uma colheita terrível. Não é o suficiente. É mais, é mais, é mais, é mais, é mais. Ele não perdeu o suficiente, ele tem que perder mais. Ele tem que perder mais, ele tem que perder mais, ele tem que perder mais. Ainda não é o suficiente, tem que continuar perdendo. Merece ser ordinário. Só que o que muitos não compreendem, quando você perdoa, é você que é abençoado. O perdão é uma porta de vitória. Tem pessoas que não falta oração, não falta jejum, não falta honrar 99% do que é dito na palavra. Só falta uma coisa: liberar o... Mateus 7, a partir do versículo 1, diz o seguinte: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: não julgue,
para que você não seja julgado. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Eu confesso que essa é uma das passagens da Bíblia que mais provocam temor dentro de mim. Me provoca um temor muito grande. Com as medidas que eu usar, as mesmas medidas vão voltar para mim. Ontem, na nossa reunião com os líderes dos trabalhos da igreja, eu me recordei de uma história que ela mexeu muito comigo. Naquela oportunidade, na verdade, até os dias de hoje mexe. Aqui nós temos cultos na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. E muitas vezes, até por uma questão de trabalho, óbvio, natural, nós não temos tantas pessoas para nos apoiar. Obreiros, colaboradores. E eu me recordo de um culto específico. Eu já fiquei por diversas vezes na escolinha. Enquanto o bispo estava fazendo o culto aqui, tinham crianças na nave, então eu peguei, minha parceira de aula normalmente era a Mirelle. A gente subia para a escolinha, levava, não eram muitas crianças, mas tinham crianças para cuidar. E eu me lembro de um caso específico. Eu não lembro se o menino tinha seus 3 ou 4 anos, alguma coisa assim. E esse menino, ele não desgrudava da avó. Ele não desgrudava da avó. Era de mão dada com a avó, era perto da avó, era segurando a camisa da avó, era puxando a avó. Quando ele, por uma questão ali de minutos, que ele perdeu o foco e ele solta da avó, ele anda sozinho, na hora que olha para o lado e não vê a avó, ele corre para a avó. E o propósito da escolinha, além de ensinar as crianças, cuidar das crianças, amar as crianças, é permitir que os pais consigam participar do culto com tranquilidade. Nós estamos aqui para servir. Nós pegamos de um lado para que muitos recebam do outro. E nisso, eu sentei na mesa da escolinha, mesa desse tamanico, gente. A cadeirinha eu quase que tive que juntar 2 para caber eu. E aí eu peguei uns desenhos, comecei a brincar com a criança, comecei a pintar, e a avó dessa criança ali do meu lado. E aí quando a avó ameaçava sair de fininho, o que a criança fazia? Dava um grito e ia até a avó. E todas as vezes que a avó ameaçava, teve uma hora que ela chegou perto da porta, quando a criança viu, ela teve a mesma reação todas as vezes. E até pela própria fisionomia da avó e da criança, pelo comportamento, eu entendi que tinha algo que não estava certo. Então eu comecei a conversar com a avó. O que a avó disse para mim? Que fazia 30 dias que a mãe da criança tinha morrido. 30 dias. Essa criança é fruto de um relacionamento, ou melhor, uma relação de uma noite. Então ela não tinha pai, mas não tinha pai. A criança, durante todos aqueles dias, durante aqueles 30 dias, ela ficava assim: quando é que a mamãe vai voltar? Quando é que a mamãe vai voltar? Quando é que a mamãe vai voltar? Imagina, uma criança de 3 anos, por mais que você tente explicar com jeito, não é fácil. Ela não tem um discernimento. E ela ficava assim: quando é que a mamãe vai voltar? E por conta dessa ausência da mãe, a mente dela já foi programada, já foi ajustada para se apegar aos avós. Com medo do quê? Da avó desaparecer, do pai desaparecer. Do avô desaparecer. E aquela criança, ela fazia de
tudo para chamar atenção. Tudo. Movimentava. Enquanto eu estava na nave, sabe as nossas cadeiras aqui? Elas fecham, né? No meio do culto, fazer assim. Aí você só ia escutando. Pá, 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 pá. Ela queria chamar atenção. Não julguem para que vocês não sejam julgados, para que vocês não recebam na mesma medida. Eu tenho que tomar muito cuidado com as observações que, a começar, por exemplo, na vida das crianças, dos filhos dos outros, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu falo, porque eu não conheço a realidade. Eu não sei o que está acontecendo na vida da pessoa. Eu não sei se a criança, o adolescente, o jovem tem aquela conduta, alguma coisa desencadeou. Com toda certeza, se aquela criança tivesse o poder de escolha de salvar a mãe, ela teria salvado. Mas ela não é culpada. E isso não é simplesmente para filho dos outros, para as pessoas de uma forma geral. Eu não sei quais são as lutas, eu não sei quais são as batalhas, eu não sei se a pessoa está prestes a ser despejada, eu não sei se ela está prestes a se divorciar, eu não sei se ela tem alguém no hospital, se tem alguém doente, eu não sei se ela teve um dia difícil na empresa dela, eu não sei, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu faço e como eu me porto. O tempo todo eu preciso agir com misericórdia, com zelo, com cuidado, com carinho. Eu me recordo de uma pessoa no ano passado, me abordar, e ela começou a contar as insatisfações da vida dela, mas o objetivo dela maior era falar de alguém. E aí ela deu aquela volta, e volta daqui, volta dali, mexe daqui, não sei o quê, e o fulano? Falei, o que tem um fulano? O fulano não está olhando na minha cara, o fulano não está conversando comigo, o fulano na igreja passa e não me cumprimenta, o fulano ele está todo orgulhosinho, está todo arrogante, foi abençoado, olha lá, ó, está andando igual um pavão agora, ó o rabinho aqui, ó. E aí eu fiz a pergunta mais óbvia que poderia ter sido feita. Você conversou com o fulano para saber o que está acontecendo? Não. Eu falei, então a nossa conversa vai acabar agora, porque tem um jeito muito simples de resolver. Ó o fulano ali, estou vendo ele ali agora. Vai lá perguntar para ele o que aconteceu. E antes dessa pessoa sair, eu falei assim, com muito amor. Eu falo com um tom mais divertido, mas é sério. Se você não perguntou para o fulano, você não sabe o que está acontecendo na vida dele. E realmente, o fulano, nos últimos dias, tinha sido abençoado. Então perceba que a pessoa já começou a dizer que o problema na vida do fulano era a bênção dele, e por conta daquilo ele se tornou orgulhoso, arrogante, porque quando ele não tinha aquilo, ele falava comigo, ele mandava lá, bom dia amiga, vamos conversar? Aí ela foi até o fulano. Ô fulano, tá sumido, hein? O que aconteceu? Eu fiz algo? Aí o fulano vira para ela e fala assim, não, me perdoe, você não fez absolutamente nada. Há mais ou menos uns 15 dias eu perdi um ente querido meu e eu tô mais introspectivo, porque foi alguém que eu vivi junto, que eu cresci junto, então é como se fosse amor de pai e mãe. Não era pai, não era mãe, mas era como se fosse. Eu não vi a cena, mas será que a cara da pessoa foi no chão? Empatia, se coloque no lugar do próximo. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
Muitas vezes nós somos excessivamente arrogantes como Pedro. Como assim como Pedro? Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, Senhor, eu nunca te abandonarei. Muitas vezes o que eu aponto ali, hoje, amanhã, eu vou estar fazendo. Sabe aquele famoso... Aí na hora que você olha para cima, cai aonde? Empatia acelera processos. Como assim? A Bíblia não diz que o mandamento mais importante é ame ao Senhor e o segundo é amar o seu próximo? Quando você planta na tua vida, você vai colher numa certa velocidade. Quando você começa a plantar algo extraordinário, algo de bom, empatia, educação, amor, quando você financia o sonho de pessoas, quando você é generoso com pessoas, quando você tira você do centro e começa a se preocupar com pessoas, investir em pessoas, os seus processos são acelerados, porque parte do propósito, nós fomos chamados para um relacionamento com Deus, mas tudo que Deus faz é visando o outro e não simplesmente nós. Qual foi o milagre que a Bispa Cléo viveu para que ela pudesse estar à frente de um ministério que ajuda tanta gente? Qual foi? Aí eu te pergunto, o braço foi para o menino, foi para o Murilo? Ou para que cada um de nós pudéssemos estar aqui sendo ajudados? A Bíblia não diz que o Senhor escolheu Davi para o seu povo? Eu escolhi um homem por causa do seu povo? No livro de Gênesis não diz que José foi colocado lá para que ele pudesse salvar e ajudar a muitos? Então, quando eu me coloco no caminho do amor, quando eu me coloco no caminho da empatia, quando eu me coloco no caminho da generosidade ao próximo, quando eu me coloco nesse lugar onde eu penso nas pessoas, eu estou acelerando todos os processos na minha vida. Pedro disse, mesmo que muitos façam, eu nunca irei fazer. Essa é a típica frase de quem não se conhece. Porque Pedro, ele disse isso. Mas olha a resposta do Senhor para ele. Respondeu Jesus, assegure-lhe que ainda esta noite... Nossa, aí essa é para quebrar a cara, né? Você está cantando de galo aí, está prestando um galizezinho de peito estufado, hoje mesmo você já vai cuspir na testa. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Ele via os outros como capazes de fazer algo, mas ele fez aquilo que ele condenou nos outros. Davi é um outro exemplo disso. Quando Davi cometeu a falha dele com a esposa de Urias, com Betseba, o profeta Natã foi enviado por Deus para falar com ele. E o profeta Natã chegou contando a seguinte história: Davi, 2 homens. Havia 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico, ele tinha muitos rebanhos. O pobre tinha um único animal, um único carneirinho, um só. E esse carneirinho era amado. Foi criado junto com os filhos deste homem. Em um determinado dia, em um determinado momento, na casa do homem rico, quando ele foi receber um convidado especial, ao invés dele tirar um animal do seu rebanho para preparar o banquete, ele foi lá no terreno do homem pobre e pegou o único animalzinho que ele tinha, tirou e o matou. Qual que foi a reação de Davi? Injustiça! Ele tem que pagar. Pois aquele peso danado. Um homem como esse deveria pagar 4 vezes mais em relação aos danos que ele causou. O que Natã falou?
este homem é você. E olha como que são as coisas. Davi determinou, ele não mediu aquela situação em 4 vezes? Quantos filhos de Davi morreram? Com a mesma medida que ele mediu, ele recebeu a sua sentença, ele viveu a consequência. Perceba que ali ele foi incapaz de enxergar que tinha sido ele até o momento que foi revelado que foi ele. A visão que nós temos do próximo, em grande parte das vezes, está ligada à visão que nós temos de nós mesmos. Quando eu digo que o outro é capaz, é porque eu sou capaz. Quando eu digo tal, é porque eu tal. Tem um negócio, gente, que eu amo, que eu adoro. Repita comigo, por favor. Sempre dê. Levante a sua voz. Sempre dê o benefício. Completa para mim. Porque nem sempre as coisas serão o que parecem. E mesmo que seja, mesmo que você esteja certo, a Bíblia fala, tem uma passagem que ela, para os nossos inimigos, ela sim, é terrível. O Senhor diz, minha é a vingança. Tem uma outra passagem que diz assim, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Entenda que Deus faz justiça desde que você não tente fazer justiça. Entenda que Deus coloca as mãos desde que você não tente colocar as mãos. Porque a partir do momento que você coloca as mãos, então Deus não vai colocar. E qual que é o grande problema disso? Nós fazemos parte de um ciclo que ele é praticamente infinito, ele não para. Olhos, porta de entrada. Ouvidos, porta de entrada. Repita comigo, por favor. Tudo que entra, sai. Tudo que sai, volta. É um ciclo. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu permito que entre pelos meus olhos e pelos meus ouvidos, porque vai sair. E se sair, vai voltar. Não falem mal um dos outros, irmãos. Se vocês fizerem isso, ou julgarem seu irmão, estarão lutando contra a lei de Deus e estarão julgando. Pois se você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando na posição de juiz. Só aquele que fez a lei é que pode julgar corretamente entre nós. Só ele decide salvar-nos ou destruir-nos. Portanto, que direito têm vocês de julgar os outros? Mas quem é você? Na NVI diz assim, mas quem é você para julgar o seu próximo? Por isso é extremamente importante o autoconhecimento, o conhecer a si. Porque quando você conhece muito bem a si mesmo, você começa a olhar com olhos de misericórdia para o próximo. Não importando qual é a realidade, não importando qual é a circunstância. Tem uma passagem que diz, não se canse de fazer o bem, porque no tempo oportuno você colherá se não desanimar. Diga isso, não se canse de fazer o bem. De novo, não se canse de fazer o bem. De novo, eu não vou me cansar de fazer o bem, porque vale muito a pena. Fazer o bem abre as portas. Plantar uma semente boa na vida do próximo vai te trazer uma recompensa imediata, ou você está com crédito. Está com crédito. Você vai juntando crédito. Não chega o momento que nós precisamos fazer uso do crédito? Aí quando a gente chega, tropeça, escorrega na banana, eu tenho crédito. Deus tem misericórdia. Ele cuida. Ele trata com leveza. Romanos 2, versículo 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois você está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas.
A gente tem uma tendência muito grande, às vezes, ou sempre, não sei. Qual é a cor dos nossos óculos quando nós olhamos para os nossos próprios erros? É um Ray-Banzão cor-de-rosa daquele mais top. Normalmente, qual é a nossa visão a respeito do erro dos outros? O peso é muito maior. É mais ou menos assim. O fulano? Ah, já esperava. Não acredito. Como ele foi capaz? O fulano falou mal do outro, você ficou sabendo. Aí você está falando mal do fulano para outra pessoa, né? Não acredito nisso. Olha o que diz aqui na sequência. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Muitas vezes, por conta do nosso egoísmo, nós acabamos derrubando muitas pessoas. Por conta de uma visão muitas vezes distorcida de nós mesmos, nós acabamos contribuindo para a queda de muitas pessoas. Por conta de uma arrogância da nossa parte, nós acabamos contribuindo para resultados negativos na vida de pessoas. Marcos 12:31. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Se você achou esse mandamento difícil, olha o próximo. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. O que está escrito depois ali? Leia para mim, por favor. Como quem amou? Quem é a pessoa que essa passagem está se referindo? Que tipo de amor é esse? Sacrificial. Nesse mandamento, não existe nenhuma pitada sequer de sentimentos. É fazer o que precisa ser feito e pronto, acabou. É fazer o que é necessário e pronto, acabou. Ame, ajude, cuide. Entenda uma coisa, não existe compensação ou algo que substitua o amor ao próximo. Não existe. Senhor, mas eu estou orando tanto. Não importa, tem que amar ao próximo. Senhor, mas eu fiz ofertas tão grandes. Não importa, tem que amar ao próximo. Senhor, mas eu tenho jejuado tanto, eu fico 5 dias sem comer, sem fazer nada. 5 dias sem tomar banho. Não, estou brincando. Tem que amar ao próximo. Nada substitui o amor ao próximo. Amor não tem nada a ver com aquilo que você sente, aqueles arrepios, aquela sensação interna. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Por exemplo, eu estava compartilhando com um grupo que nós temos uma breve reunião toda segunda-feira. Não é para a glória pessoal. É só demonstrando o amor que Cristo, que o Senhor tem para comigo. E a única coisa que eu faço é o que Ele nos ensina. Sejam meus imitadores. Faça como eu. Quem aqui diz que jejua pelo menos uma vez ao mês? Levanta as mãos, por favor. Não vou te condenar, fique em paz, estou falando sobre isso a reunião toda. Quem diria, eu jejuo todo mês pelo menos uma vez? Levanta as mãos. Eu jejuo por mim, pela minha família, todos os meses. Mas eu jejuo por pessoas todo santo mês. Todo santo mês. Eu paro, tiro 12 a 15 horas do meu dia para jejuar. Não é pedir por mim, é pedir por alguém. Quem é que gosta de jejuar? Levanta as mãos. Gente, que mentira. Que mentira. Com muita honestidade, com muita sinceridade. Eu não tenho prazer nenhum no jejum. Gente, eu como bem. Eu como de 3 em 3 horas.
Eu gosto de comer. Eu tenho um negócio, eu compartilhei com eles, eu vou compartilhar com todos vocês, mas não conta para ninguém, tá? Porque é vergonhoso. Quando eu fico muito tempo sem comer, a minha barriga ela estufa, ela fica assim, ó. Começa a juntar tipo gases. O que acontece? Começa a sentir muita dor na costela. Muita dor na costela. É muito ruim. Sabe quando você bebe muito líquido, muito líquido, muito líquido e você vai fazer algum esporte? Aí você escuta a caixa d'água mexendo? É muito desconfortável, é muito ruim. É terrível. Eu tenho uma questãozinha minha com glicemia. Não posso ficar muito tempo sem colocar carboidrato dentro do corpo, senão baixa. Aí quando abaixa a visão quer escurecer. Quando abaixa começa... Mas isso não me impede de jejuar um mês sequer pelas pessoas que eu jejuo. E por que eu faço isso? Amor. Minha única motivação, amor. Quando chega algo até mim, e eu não posso fazer muita coisa por essa pessoa, eu paro e oro por essa pessoa, eu jejuo por ela. Quem dera eu tivesse todo o poder do mundo para mudar a tua realidade agora, faria de todo o meu coração. Mas tem momentos que eu só posso orar por você. Eu paro e faço isso. Por exemplo, dependendo do dia, a gente entra a igreja tem hora para abrir, mas não tem hora para fechar. A gente entra numa sequência de reuniões, atendimentos, cultos, reuniões, e vai e não para. Quando dá um determinado horário, você atendeu a última pessoa. Tem dia que o teu corpo está tão esgotado que você faz assim, ó. Ai, agora eu vou deitar. Aí alguém chega em mim e fala, Vitor, tem alguém querendo falar com você. Aí eu falo, agora eu não vou deitar. Aí eu vou lá atendo. E por que eu faço isso? Amor. Amor, 100% amor. Quando eu paro para orar por alguém, amor. Amar ao próximo. Quando eu paro para ouvir alguém, amor. Amor ao próximo. Tem pessoas que quando chegam na igreja, ou pode ser até mesmo pessoas da própria família, qualquer lugar que seja. Tem pessoas que nitidamente, elas não querem nada a não ser alguém para ouvi-las. Às vezes você não vai precisar falar nada, você vai ficar lá assim, na frente dela. E eu faço. Por quê? Amor. Amor ao próximo. Quem aqui é uma pessoa que diria assim, eu sou uma pessoa noturna, eu sou uma pessoa das madrugadas, não estou falando do tempo de bagunça, tá, gente? Estou falando, tem pessoas, por exemplo, minha mãe. Minha mãe é tipo o Superman, nunca vi. Ela dorme 11, meia-noite, 3 horas da manhã ela está acordando. Minha mãe é uma coisa de louco. E ela acorda assim e começa a limpar a casa, limpar o quarto, e vai isso, e vai aquilo, e tem energia. Eu não sou uma pessoa da madrugada. Não faz muito sentido pelo fato de eu estar nas orações da madrugada, mas eu não sou uma pessoa com uma natureza, uma facilidade para madrugadas. Não sou. Gente, eu não gosto. Dá 10 horas da noite eu já entro no modo stand-by. Sabe quando aqueles antigos computadores que eles ficam assim, aparece a marca dele e faz assim. É a minha cabeça. Eu começo a ficar... E toda madrugada, quem já esteve sabe, eu insisto nisso, não é glória pessoal. Não tem uma madrugada que eu não dou o meu máximo aqui em cima. Eu oro com a força da minha alma. Muitas vezes eu até invado o horário do pastor Demerval. Até peço perdão para o senhor.
Mas porque eu vou pegando uma pessoa atrás de pessoa, e eu vou concordando, eu vou concordando, eu vou concordando. E aí, para piorar, eu não sou bom de madrugada, mas se eu acordo na madrugada, depois eu tenho dificuldade para dormir. De quarta para quinta, como regra, eu vou dormir em média 4:30 da manhã. Eu emendo. Por que eu faço isso? Amor. Quando nós abraçamos, amor. Quando somos pacientes, amor. Quando damos o benefício da dúvida, amor. Quando nós oferecemos ajuda, amor. Quando eu abro mão, mesmo quando eu tenho a razão, sabe o nome disso? Qual que é? Amor. Quando eu me calo, quando eu teria N argumentos, mas eu só quero ficar bem, amor. Na criação de filhos, por exemplo. Não que você não tenha que limitar, colocar um limite nos filhos, porque colocar limite é prova de amor. Mas não é só, vai, limpa isso aqui, pega aquilo ali, vai, pega isso, faxina, não sei o que, vai, estuda, Não. A Bíblia diz, beije o seu filho, ame seu filho, elogie o seu filho, cuide do seu filho, passe momentos incríveis com seu filho, dê o seu melhor ao seu filho, ensine o menino, gaste tempo com ele. Eu sei que criança não é fácil, mas quando outro dia, até foi, creio eu, que o próprio Espírito que me trouxe a memória, gente, eu não fui uma criança de bagunça no sentido de correr risco de vida, me jogar nos lugares, mas saindo da parte da infância, entrando ali na adolescência, jovem, iniciando a fase adulta, eu acredito que eu dei muito trabalho para meu pai e para minha mãe. Em que sentido? Falta de ensinamento não foi, falta de posicionamento teve aos montes. Então imagina um pai, filho, faz isso, e aí eu não fazia. Filho, faz dessa forma, filho tem que se posicionar, e eu não fazia. Tem uma hora que acredito eu, que até mesmo sendo próximo a você, sendo do teu sangue, acho que todo saco tem um limite. Na hora que enche, você... E o que você tem que fazer? Amor. Perdoar uma dívida é amor. Quando vocês forem na Farroupilha e verem o seu irmão comendo lá gostoso, pagar a conta dele ou parte da conta, qual que é o nome disso? Amor. Gastar tempo com uma pessoa, investir tempo nela, amor. E sabe qual que é o mais lindo de tudo isso? Tudo isso volta para você numa medida que você não consegue nem sequer imaginar. Plante amor ao ponto de Deus ter que descarregar um monte de caminhão, de bitrem aí na frente, de bênçãos, de vitórias, de conquistas, de avanços, de materialização de sonhos, de progresso, de crescimento, de portas abertas, numa quantidade que você vai falar assim, Senhor, é Natal? Eu acredito que Deus nos chama para uma mudança de coração. Como a nossa própria liderança mesmo diz. Às vezes o coração do problema é o problema do coração. Se coloquem de pé todos, por favor. Mateus 7,12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois esta é a lei e os profetas. O que você deseja que alguém faça por você?
O que você deseja que alguém faça pelos seus filhos, por exemplo, pela sua família? O que você deseja que alguém faça pela sua empresa, pelos seus funcionários? Não que eu estou declarando que eu quero que alguém passe por um momento difícil, mas dando a resposta certa a um momento difícil de alguém, é a garantia de que vai passar rápido o meu momento difícil, se ele vier ou quando ele vier. Mercado de trabalho, comércio. Convenhamos, vamos lá. Não é fácil para ninguém, correto? Aquela expressão, matar um leão todo santo dia, é a mais pura verdade. Ocupar um determinado lugar no mercado de trabalho, onde existem várias e várias potências concorrentes, não é fácil. E às vezes tem aqueles momentos que a empresa não está tão bem. Dificuldade para fechar o mês. Algumas contas passando. Aí é aquela dificuldade de acertar com o fornecedor. É aquela dificuldade em quitar algumas coisas que ficaram em aberto. Mas quando nós estamos no outro lado da história, seja paciente, seja misericordioso. Porque se um dia você estiver deste lado aqui, é o mesmo que você vai receber. Tá, e se eu tiver feito no passado e agora eu não estou recebendo agora? Lembra que nós falamos? Toda boa atitude tem uma recompensa? Toda boa atitude tem uma recompensa. Como que eu sei disso? Tudo que o homem planta, o homem colhe. Simples. De alguma forma você vai ser recompensado. E muito. Nós não sabemos o porquê algumas pessoas agem da forma que agem. E muitas vezes é conhecendo a história de uma pessoa que eu entendo porque ela faz e age da forma como ela age, da forma que ela faz. Quando conhecemos, por exemplo, os pais, nós teremos misericórdia dos filhos. Não é daqui. Mas conversando com uma pessoa daqui, nós conhecemos uma pessoa em comum, e essa pessoa veio falar, nossa, mas é meio difícil, tem algumas atitudes ali, tal. E eu respondi assim, eu conheço os pais dessa pessoa, eu entendo por que ela age da forma que ela age, eu entendo muito bem. Você quer quebrar a perna do cidadão? Não no literal. Tem gente que vai falar, quero quebrar agora os 2 joelhos. Por exemplo, trânsito. Tem lá uma situação. E trânsito, gente. Trânsito é um negócio de louco, viu? E o cara, ele já vem com o dedo da bênção lá, né? Aí você abaixa o vidro e fala, Senhor, me perdoe, eu não vi, tá bom? Me perdoe de todo o coração, não foi a intenção, desculpa o susto, desculpe o ocorrido. Eu já fiz isso. Nossa, a cara da pessoa é impagável. A reação é certa, mas no fundinho, quando fecha o vidro, dá aquela vontade de fazer assim. Porque o cara, não, tudo bem. Ele já faz assim, já... E por que que esse tipo de conduta deve fazer parte da nossa vida?
Liberar o perdão é honrar a Deus. Amar ao próximo é honrar a Deus. Dar alívio é honrar a Deus. Trazer leveza é honrar a Deus. Sendo um bom testemunho para pessoas, essa é uma forma de nós honrarmos ao Senhor. Nós honramos muito mais o Senhor lá do que quando nós estamos aqui, por exemplo. Porque o verdadeiro desafio não está aqui, está lá. Ser cristão, amoroso, falar a verdade aqui dentro, pô, simples, fácil. Lá fora é o verdadeiro desafio. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade. Repita comigo, por favor. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, por isso que eu fico com receio de ter determinadas atitudes com algumas pessoas. E olha, não é para pôr um peso na cabeça de vocês, é para trazer alívio. Nós somos humanos. Tem hora que vai escapar. Gente, ninguém aguenta um dedinho no pé da cama. Vai dar raiva. Vai ter uma reação em alguma hora. Mas qual que é a resposta para a reação? Humildade e se retrate. Na mesma hora. Fulano, me perdoa, eu não quis falar, foi o meu dedinho, está doendo demais. Conserte na hora. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Plante na vida do outro como se você estivesse fazendo na vida do próprio, se Jesus Cristo estivesse na tua frente, porque a tua recompensa, ela virá do próprio Deus. Feche os seus olhos, por favor. Todos nós vivemos momentos bons, nós vivemos momentos ruins. Todos nós passamos pelo tempo de tristeza, pelo tempo de alegria, pelo tempo de choro, pelo tempo de sorrir. Uma passagem está vindo à minha mente, aquela passagem do paralítico carregado por 4 pessoas. Tem uma outra passagem no livro de Gálatas que nos incentiva a levar o fardo uns dos outros. Não pese mais, ajude a carregar. Quando eu estou jejuando com alguém, eu estou dividindo o fardo. Eu não quero que só ela tenha que carregar o peso da falta de resultado, o peso por não ter vivido aquilo que desejava, ou uma situação que precisa ser resolvida. Aprenda a dividir. Separe períodos do seu dia. O Senhor é o centro, mas isso é inquestionável. Mas tire você do centro e coloque o outro. O teu nível de realização vai subir em um nível tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, que é algo que não tem preço. A Bíblia não fala
Existe alegria maior em dar do que receber? Olha para mim, por favor. Ninguém está isento de falhas, tá? Inclusive as pessoas que sobem neste altar. Eu nessa lista. Eu posso, o homem é falho, ter uma atitude assim, terrível. Fazer algo assim que 100% questionável. E não sabendo do dia de amanhã, não esperando, mas de forma muito consciente, eu quero plantar tanta coisa boa, que se acontecer algo, que eu colha a misericórdia. Quando a gente para fundo e conhece a história das pessoas, você muda muita coisa no teu estilo de vida. Muitos de vocês já passaram ou passam por momentos que não é fácil, gente. Eu sei que não é. E saber de boa parte das histórias faz com que eu queira conduzir a minha do jeito certo. Porque realmente passar por alguns sofrimentos, algumas dores, sabe aquela situação que entre quatro paredes você para chorar, talvez ninguém está vendo, mas você está acabado, você está destruído. Essa história desse jovem da escolinha, olha, quando a avó falou aquilo para mim, que a mãe do menino tinha morrido fazia 30 dias, eu tive assim um equilíbrio emocional, uma graça ali, mas me despedaçou por dentro, me despedaçou, na hora, acabou comigo. Eu fiquei até alguns segundos sem falar. Eu não queria que fosse comigo. Nunca. Com ninguém. Às vezes as pessoas estão tendo um dia ruim. Um pai de família, talvez, ele está vendo a casa dele ruir. Ele não está conseguindo dar uma boa vida aos filhos, não está conseguindo suprir com algumas coisas. E chega um momento que as emoções elas podem aflorar um pouco mais, e você tem que ter aquele olhar de misericórdia, mesmo que você não saiba. Mas entender que talvez ela deve estar passando por uma situação que você não gostaria de estar vivendo. Vamos fazer um negócio? Não simplesmente com quem está do seu lado, tá? Por favor. Eu gostaria que você escolhesse uma pessoa e fosse até ela e desse um abraço bem apertado nela e dissesse a ela: eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu declaro sobre você, tudo vai dar certo, tudo já deu certo. Vamos fazer? Pode começar então. Se você conhece, se você não conhece, mas dê um abraço com a sua alma. Fale a ela: eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a sua batalha, mas você vai se levantar, você vai vencer essa guerra, você vai vencer essa guerra, tudo isso vai passar, pode estar doendo, mas você vai vencer essa batalha. Não deixe ninguém sem receber um abraço. Diga isso, libere essas palavras de poder sobre a vida dela. Diga a ela: você não está sozinha. Parece que você está sozinha, você não está sozinha. Deus é com você, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para orar por você. O nome disso é amor. Nesse momento você está cumprindo com um dos mandamentos mais poderosos que o Senhor nos deixou.
O que você planta, você vai colher. Então não tenha a menor dúvida que este amor vai voltar para você em medidas extraordinárias. Não importa qual é o teu sofrimento, Deus é a resposta, é a saída, é a mudança para a tua realidade. A tua realidade não vai permanecer a mesma. Dependendo do teu grau de sensibilidade, você consegue sentir o que a pessoa está passando quando você abraça ela. Talvez você não saiba, mas essa pessoa que você acabou de abraçar, acabou de declarar sobre a vida dela, ela chegou aqui na igreja com uma dor terrível e você está fazendo a diferença na vida dela. Você está ajudando ela a ser curada. Você está trazendo leveza. Talvez ela teve um dia terrível, difícil, complicado, e talvez esse seja o auge do dia dela. O teu abraço, o teu amor. Eu largo tudo pra viver o tudo. Pode voltar à sua posição original. Eu largo raso pra ir mais. A não ser que você queira continuar abraçando, aí está liberado. Te busco como a que preciso. Boa parte das coisas que o Senhor faz por nós é por intermédio de pessoas. Sabe aquilo que o Senhor disse a Abraão? Eu o abençoarei e tu serás uma bênção. É assim que nós somos uma bênção. Eu vejo pessoas chorando. Não uma, várias. Por quê? Me ensina a ser como tu és, Jesus. Deus te ama. Ele ama você. Nós amamos vocês. Cada um de vocês são muito especiais para nós. Talvez você nunca ouviu do seu pai e da sua mãe, você é especial, mas vocês estão ouvindo de nós neste momento. Vocês são muito especiais. Vocês são muito importantes. Às vezes parece que você passa desapercebido, não passa. Eu sinto a falta de vocês quando eu não vejo vocês, de todo o meu coração. E vocês viverão uma grande vida, não tenho a menor dúvida. Eu gostaria que neste momento você entrasse em oração com as suas palavras, dizendo: Senhor, eu não quero ser a mesma pessoa. Senhor, eu quero uma mudança no meu caráter, eu quero uma mudança na minha mente, eu quero uma mudança no meu espírito, Senhor. Eu não quero me parecer com os meus pais de sangue, eu quero me parecer com o meu Pai Celestial. Eu quero, meu Deus, um coração como o coração do Senhor. Eu quero, meu Deus, um coração diferente. Eu quero um coração de um nível elevado. Senhor, eu quero um coração puro. Eliabe, ele teve o coração contaminado, a história dele parou, a história dele acabou. O coração de Davi, ele manteve o coração puro e a história dele continuou e foi poderosa. Então diga isso, meu Deus: eu quero um coração que me permita viver uma vida incrível. Eu quero um coração que te agrada. Eu quero um coração que abre portas. Eu quero um coração, meu Deus, que gere uma vida poderosa. Eu quero um coração, meu Deus, carregado de alegria. Eu quero um coração marcado, meu Deus, pela glória do Senhor. Eu quero um coração diferente. Meu Deus, faça do meu coração um tesouro especial para o Senhor. Que o meu coração seja um tesouro pessoal que o Senhor vai guardar num lugar que somente o Senhor terá acesso. A palavra do Senhor nos ensina a orar a respeito de tudo. Se você precisa liberar perdão e tem tido dificuldade, fale: meu Deus, me ajuda.
Me ajuda, se você sente que você tem uma pontinha de sentimento contra pessoas, fale, meu Deus, me ajude. Eu não quero ter essa barreira, eu não quero ter essa marca do meu coração, eu não quero ter raiva, eu não quero ter ressentimento, eu não quero ter amargura, eu não quero ter nenhum tipo de mágoa, eu não quero nada. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, limpe meu coração, purifique meu coração, me refaz, mude a minha vida, mude, meu Deus, o que acontece dentro de mim. Eu não quero sentir o que eu tenho sentido, eu não quero alimentar o que eu tenho alimentado, eu não quero a mesma coisa, eu não quero. Fale, meu Deus, inunde meu coração com teu amor, inunde o meu coração com teu espírito. Senhor, eu quero um coração banhado em alegria. Eu quero, meu Deus, um coração que reflita a tua glória. Meu Deus, eu quero uma mente, um coração, um espírito diferente. Não, Senhor, eu não vou aceitar viver a mesma vida. Não, Senhor, se a mudança acontece por camadas, a primeira mudança acontece aqui em mim, dentro de mim, na minha mente, eu vou viver uma grande transformação e a minha vida vai ser mudada, a minha vida vai ser transformada, a minha vida vai ser completamente mudada. É uma mudança completa, é uma transformação completa. Eu acredito, Senhor, eu acredito que o Senhor tem um tempo diferente, eu creio que o Senhor tem um tempo de grande abundância, de fartura, e eu sei que muito disso está ligado a essa mudança interna. Então mude o coração, transforme o coração. Quando Saul teve o seu coração mudado, imediatamente os sinais se cumpriram. Talvez a mudança do teu coração era a última coisa que faltava para você viver aquilo que você tem clamado por tanto tempo, por aquilo que você tem buscado há tanto tempo. A partir de hoje, eu acredito, se você sair daqui com o coração totalmente transformado, a tua vida não será a mesma. Dentro deste mês, você já vai colher resultados completamente diferentes. Dentro deste mês, você vai testemunhar uma glória maior. Dentro deste mês, você vai ver uma grande fluidez na sua vida. Dentro deste mês você vai contar um testemunho novo, porque Deus, Ele muda, Ele transforma, Ele não brinca de ser Deus, e Ele quer mudar a tua vida por completo. Ele não troca as misérias, nós falamos isso no início da reunião. Ele não tira você de uma miséria lá de fora e coloca numa miséria aqui dentro, não. Jó, ele passou por um momento muito doloroso, muito doloroso, e os seus amigos trouxeram um peso maior sobre a vida dele. E nessa passagem diz que quando Jó orou por seus amigos, Jó recebeu porção dobrada. Você tem fé para fazer isso? Orar por quem te feriu? Você tem fé para orar por quem te criticou? Você tem fé para orar por aqueles que viraram as costas para você? Você tem fé para orar por aqueles que estão devendo para você? A vida da pessoa pode estar travada, você abençoa a vida dela, ela prospera e ela te paga. Abençoe a vida deles, abençoe a vida de quem te feriu, de quem traiu, de quem te abandonou. Se o teu pai virou as costas para você, abençoe a vida do teu pai, abençoe a vida da tua mãe. Se tem alguém que de todas as formas lutou para te derrubar, lutou para te fazer descer ao lugar mais baixo, abençoe a vida dessa pessoa. Deus quer te transformar num vaso novo. Ele quer te transformar num vaso novo. Diga isso a Ele, louve o Senhor de todo o seu coração. Diga isso, Senhor amado. Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Diga isso a Ele, quebre a minha vida. E faça de novo. E me faça de novo. Eu quero ser
um vaso novo. O vaso novo. Senhor, eu oro pela vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Meu Deus, eu não sei qual é a realidade, eu não sei quais têm sido as batalhas, quais têm sido as dificuldades, mas eu abençoo a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu peço, Senhor, que antes que esse semestre termine, que este povo seja favorecido de uma forma extraordinária, que mudanças incríveis aconteçam. Mas para hoje, Senhor, que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou hoje. Que o Senhor coloque um coração novo. Que o seu povo seja um povo cheio de compaixão, cheio de alegria. Que esse povo tenha não um coração de pau, de pedra, de barro, mas um coração de carne. Um coração segundo o seu coração. Que a partir de hoje, meu Deus, todos aqueles que estiveram com a alma aflita, enferma, com o emocional ferido, que todos sejam curados. Senhor, eu declaro pela fé, essas feridas irão cicatrizar, cada uma delas cicatrizarão. Eu declaro, o que doía não dói mais, aquilo que existia, que travava, que amarrava, não existe mais. Hoje eles estão livres, libertos, e a vida vai caminhar como deveria estar caminhando. Eu declaro, eu abençoo a sua vida, eu declaro, eu peço, Senhor, derrame de uma unção, meu Deus, que fará com que o teu povo cresça e se sinta, meu Deus, mais amado a cada dia. Eu os abençoo, eu declaro, assim será, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.